Oi pessoal, vamos para mais um vídeo da série de vídeos para modernização de um programa feito em Clipper, Summer 87, transformando ele em Harbor e mudando o banco de dados de DBF para MySQL. Esse daí é o 11º vídeo da série e relembrando o que a gente fez, vamos abrir aqui o projeto. A gente tinha feito nosso último vídeo o formulário de contatos que ia ser chamado a partir do grid. Então esse é o nosso formulário de contatos. Ele vai ser chamado a partir do grid contatos ou também do menu aqui dessa opção inclusão. Certo? Também vai fazer essa opção. No caso aqui a gente não colocou, a gente faz essa mudança aqui depois desse show inclusão. Vamos fazer a chamada dele primeiro a partir do botãozinho de alterar do grid. Porque não sei se vocês se lembram, mas o botão de alteração vai chamar o contato que está selecionado aqui no grid, e o botão de histórico permite mexer no histórico daquele contato. Como é que a gente faz essa alteração, essa chamada no botão de alteração? Aqui no botão de alteração a gente vai ter que colocar uma função aqui na action dele, criar uma função de ação para o botão de alteração. A gente cria aqui esse PRG. Como sempre a gente tem feito, nesse botão, nessa função, a gente simplesmente vai colocar uma função que vai fazer todas as coisas. As funções estão sempre ou no controller ou no model. Então, a gente vai criar aqui uma função carrega contato, que vai ser responsável por carregar essa tela de contato. Como é uma função que está sendo utilizada a partir de um controle do grid, então eu vou fazer ela ser essa função carrega contato, ela vai estar sendo chamada a partir do controller grid. Vamos lá. Vamos criar aqui embaixo a nossa funçãozinha function carrega contato. Vocês podem reparar que nessa função ele, na verdade, por enquanto ele ainda não está fazendo nada demais. Ele só fez chamadas de função. Não está chamando tela, não está chamando nada. A gente vai começar a fazer isso agora. Mas para fazer essa chamada, a gente tem que lembrar que a gente está no controller do grid. Então vamos pensar que a gente está na tela grid. Nossa tela, nosso formulário é o grid. E, portanto, como ele já tem a chamada dele é feita através dessa função aqui, dessa função de abertura, a gente tem que lembrar que os nossos controles são todos que estão do grid, né? Por isso, inclusive, que a gente declara aqui no começo, as declare, e no grid contato, para poder garantir que todos os controles dele ficam disponíveis aqui. Quando a gente aperta o botão altera, a gente já vai ter selecionado uma opção qualquer no grid, algum dos elementos. E então a gente vai precisar recuperar essa informação. Como que a gente vai recuperar? Essa função
nossa vai fazer a seguinte verificação. A gente vai precisar de duas variáveis nela, duas variáveis locais, uma nItem, que vai armazenar qual é a opção do grid qual é a linha do grid que foi selecionada, e a função aDados, que vai recuperar as informações dessa linha. Porque a gente lembra que cada linha dessa é composta por um vetor, e o grid em si é um vetor de vetores, uma matriz. Então a gente vai, através dessas duas informações, vamos fazer toda a recuperação das informações que precisamos. Como é que a gente faz isso? Primeiro eu vou colocar uma variável C ID selecionado. Seria o identificador, o ID, que é o código no caso, né, que vai estar sendo selecionado. No caso, esse ID selecionado, eu vou estar colocando ele de uma forma diferente. Eu vou estar declarando ele lá no começo como sendo uma variável pública. Por quê? Porque ele pode estar sendo utilizado em qualquer lugar. Então, a gente vai verificar, vai colocar ele como uma variável pública para que a gente possa, através das outras coisas todas, a gente possa fazer essa utilização. Mas onde é que eu faço essa declaração dessa variável? Como ela tem, a princípio vocês já sabem que uma variável pública ela poderia ser declarada até aqui mesmo, dentro desse mesmo PRG, e ela passa a valer em todo o sistema, que é uma variável pública. Mas só para a gente não bagunçar a coisa, vamos fazer o negócio como deve ser. A variável pública sendo declarada no começo do programa. Onde é esse começo do programa? A gente tem, para início do programa aqui, a gente lembra que toda vez, quando é que a gente começa, desculpem, a gente começa o programa carregando o nosso formulário main, que é esse daqui, cadastro de contatos, onde tem um menu. Então, a melhor coisa que eu posso fazer, eu poderia colocar ele nesse main.prg, que é onde ele faz a carga. Poderia. É uma opção. A outra opção, que eu pessoalmente prefiro, é na inicialização dessa tela aqui. Mas aí vocês aqui vão decidir o que vocês preferem. Então, eu estou aqui na tela, no main.prg, no formulário main.fmg, e aí eu vou colocar a função onInit, que é a função de inicialização. Tudo que eu quiser usar, que eu quiser falar, vai ser inicializado com o sistema, eu vou botar aqui nessa onInit. Aqui ele declara a janela principal e já colocamos aqui publicum CID selecionado. E já vamos inicializar ele com um espaço em branco, um nulo, né? Aspas. Dessa forma ele já está valendo para todo o sistema. Como a gente tem data, uma coisa que eu já vou fazer também, eu vou colocar a utilização do século aqui nessa mesma inicialização. Então essa parte init, eu gosto de fazer assim, mas vocês podem fazer diferente se preferirem. Eu prefiro nessa parte da inicialização
declarar todas as coisas que eu quero que seja carregado na hora que entra o sistema. Variáveis públicas, configurações, todos aqueles sets que a gente costuma colocar, seja de função ou de comando. Todas essas coisas a gente coloca aqui. Dessa forma a gente já sabe que na hora que ele carregar, ele vai entrar com essa informação aqui. Então, voltando ao controle do grid, a gente tem aqui o nosso, a gente está zerando, limpando o nosso ID selecionado. Por que limpando? Só para garantir que ele não vai estar trazendo nenhuma sujeira de outro lugar. E vamos pegar naquela variável nItem, vamos pegar a propriedade que existe do grid, que diz qual é o valor, onde é o que a gente selecionou. Que propriedade é essa? O getProperty, o nosso formulário, que é o grid contatos, o nome do grid, que é o nosso elemento, né, nosso objeto, o grid contatos, e o valor, a propriedade value do grid me traz qual é o item que está selecionado. Ele só fala o item que está na lista. Então, 1, 2, 3, o que está lá na lista. Ele não dá o conteúdo. E a gente verifica se item for maior do que 0. A gente pode até inicializar aqui só para garantir também com 0. E inicializar o dados com um array vazio. Se for maior do que 0, significa que foi selecionado alguma coisa. Caso contrário, não há necessidade de fazer nada. E a gente vai colocar na variável dados o vetor que está naquela linha da matriz. Então, o getProperty grid contatos item. O item no caso aí, é o elemento, e o conteúdo desse elemento é o nItem, que é a variável que a gente conseguiu recuperar ali em cima. Foi o registro que foi selecionado. Colocamos nesse dados, então nós temos um vetor. E o que é o que nos diz qual é o contato selecionado? É o primeiro elemento, que é o ID, seria o código, né, do nosso contato. Então é o dados 1, primeiro elemento. E o que a gente faz agora? Até agora a gente não chamou a nossa janelinha. A gente só obteve a informação do que ele selecionou. Então vamos montar uma funçãozinha mostra contato. Por que eu estou colocando essa funçãozinha mostra contato aqui? Porque justamente essa função vai carregar o contato independente de onde a gente estiver. Então, na hora que ele carrega aquela tela do contato, quer ela esteja em branco, quer ela não esteja. Então, a gente vai poder usar essa mesma função para chamar, através do menu, a nossa tela de contato. Por isso que eu estou chamando a partir daqui. E um detalhe, essa tela de mostra contato,
ela vai fazer o quê? Ela é uma função que vai chamar a tela de contato. Portanto, ela pertence ao objeto, aquela tela contato, e não mais a tela grid. Porque ela não é necessariamente chamada só pelo grid. Quando a gente for no menu chamar para incluir, ele também vai chamar por aqui. Portanto, a gente quer essa amostra contato pertencendo ao nosso controller do cadastro. O que vocês estão vendo agora é a primeira coisa que a gente está colocando no nosso controller cadastro. Porque até agora a gente não tinha mexido nessa tela. Vamos fazer a declaração da nossa tela. Nosso formulário é o formulário contato. Então vamos declarar window contato e é a nossa função mostra contato. O que essa função faz? Assim como a gente tem que fazer nas outras telas, em outras chamadas, a gente poderia normalmente simplesmente fazer aquele load window contato e activate window contato. Isso aqui já seria o suficiente. Vamos fazer um teste para vocês verem, para a gente ver funcionando. Deu alguma coisa aqui no controle grid, linha 86. Vamos ver o que ele fez. Determined grid contatos. Deixa eu ver aqui. String item. Faltou aqui uma aspas. Coisas que acontecem, né? A gente já viu o erro. Estava faltando aspas, porque ele começou a contar as aspas erradas. Então a gente chamou aqui alteração. Temos o nossos contatos. A gente vai clicar no botãozinho alteração. Chamou a nossa telinha. Como vocês podem ver, chamou a tela inteira. Não tem nenhum bloqueio de nada, né? Os botões obviamente não funcionam porque a gente não botou o programa. Lembrando que aqui a parte do ID-chave vai ser uma coisa que vem quando for inclusão, ele vai incrementar automaticamente, então a gente vai bloquear depois. Data de cadastro vai ser uma data também colocada pelo sistema automaticamente, então também vai vir bloqueado. E o histórico só vai estar disponível, só vai estar visível quando a gente estiver fazendo a inclusão. Então, como vocês podem ver, ele não fez nada demais, só trouxe a tela de cadastro de contato, que era o que a gente queria. Só que, o que acontece que eu preciso fazer a mais? Se você colocar aqui a alteração, vou colocar esse negócio aqui no caso, não vai ter esse problema por causa dela estar sendo modal. Porque se ela não fosse modal, e por isso é que a gente normalmente faz uma outra coisa que eu vou fazer aqui, apesar dela ser modal e não dar esse problema, que é que quando você chama uma tela e ela já está criada, se ela não for modal, a gente dá um erro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela como não modal, só para vocês verem o erro.
Ó, tá vendo? O window type aqui está como modal. Vamos botar ela como child, como standard. Essa é uma janela standard. O que acontece na janela standard? Na janela standard você pode colocar ela para o lado e chamar outra que esteja no menu atrás. Então você pode fazer várias telas, várias janelas. Isso facilita algumas coisas, tal, quando você está fazendo as manutenções. Mas você tem que tomar esses cuidados a mais. Por exemplo, aqui ela não é modal, né? Então na hora que eu clicar aqui, teste 2, alteração, veio para cá, abriu. E eu posso vir aqui e chamar uma teste 8, chamar alteração, e aí dá o erro. Por quê? Porque já está definido aqui, quando a gente criou aqui, ele já definiu essa janela contato. Então a gente não pode deixar isso acontecer. E como que a gente evita isso? Apesar da gente ter colocado como modal, e o próprio fato de ser modal já evita esse tipo de problema, você precisa fazer esse teste a mais quando você não tem, quando você está lidando com janela que não seja modal. A gente faz um teste if is window active contato e vai verificar se essa tela contato já está ativa. Se sim, porque a gente já abriu, seria aquele caso em que a gente clicou de novo nela. Aí ele vai tomar uma ação, se não ele vai carregar. E que ação é essa? A gente vai chamar o método que vai pegar nossa janela contato, vai minimizar. Isso aí que vai dar ele vai diminuir o tamanho da janela, vai minimizar a barra de baixo. Vai restaurar. Por que eu coloco isso? Só para a gente garantir que ele vai estar puxando para baixo e jogando para cima de novo para frente de todos. Tá? Então ele vai restaurar na frente dos outros. E por fim, vamos colocar o foco nessa janela. Então vamos ver o efeito, depois eu volto ela para ser modal, mas só para vocês verem o efeito disso. O aconselhável, toda vez que vocês tratarem com janela, é fazer esse tipo de coisa. Tá? No do grid de contatos, eu não lembro, mas com certeza a gente chegou a fazer isso também. Depois eu dou uma olhadinha aqui. Então você vem aqui, alteração, e vem aqui, botou de lado, vamos botar aqui e chamar de novo alteração. Você viu que ele trouxe a janela de novo para frente. Ele só vai estar fazendo esse efeito para poder não dar erro. Tá? No controller grid, a gente fez essa mesma coisa aqui, ó, na hora de mostrar o grid. E o grid não é uma janela modal, então o grid era necessário fazer. Vamos botar essa de cadastro de novo para modal, que ela sempre vai estar presa a uma outra janela, vai ficar sempre na frente. Então já vimos que está funcionando essa parte, ele já chamou o nosso contato. E o que mais? Agora o que eu quero fazer lembra, não sei se que eu comentei agora, sobre o que a gente iria fazer. Não, vamos antes de fazer isso, vamos fazer com que ele chame vamos também colocar já isso, esse mostra contato, na nossa opção de menu. Tá?
assim já vai ficar correto. Então vamos lá no nosso formulário, salva, vem aqui na inclusão e mostra contato. Então agora, na hora que a gente chamar na inclusão ou na alteração, ele vai no menu, na opção de inclusão, ele vai abrir o contato, essa tela de contato. No de alteração ele mostra o grid, que aí você tem o botão de alteração que mostra a tela de contato. E no histórico você mostra o grid e aí vai ter o botão para a tela de histórico, né? Pois bem, com isso a gente já tem essa parte. Então ele mostrou a tela. Mas o que a gente precisa fazer mais? Por enquanto ele só mostrou, não fez mais nada. A gente precisa agora verificar os dados que a gente tem. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai providenciar de que os dados que a gente tem ou não carreguem no formulário. Como a gente está lidando agora com alteração, eu vou só carregar a parte de alteração, tá ok? Então lá, depois a gente volta nessa mesma função para poder fazer quando ele carrega através da parte de inclusão. Então a gente está aqui na janela, nos eventos. Não, na janela contato tem que ser. Cadastro de contato. A gente vai criar um init. Esse evento init, como vocês sabem, ele é carregado toda vez que nós abrimos aquele formulário. A inicialização do formulário. Então naquela função a gente carregou, deu load nele. Então ele vai executar essa função. Por enquanto, a única coisa que eu vou fazer, a gente sabe que no ID selecionado a gente tem a informação que a gente quer. Qual é o ID? Então, nessa variável aqui, ID selecionado, a gente tem, que eu deixei como comentário aqui, só para ficar na lembrança, a gente tem qual é o código do contato que foi selecionado. E nós vamos fazer a seguinte coisa. Nós vamos primeiro precisar posicionar naquele registro. Lembra que agora a gente está trabalhando tudo em tela. Essa questão de Windows, essas coisas assim, a gente está trabalhando muito em memória. Diferente de como a gente raciocinava antes no Clipper. Naquela coisa que a gente fazia direto. Então, a gente vai pegar essa variável, vamos lá, a gente vai colocar, vamos criar uma função posiciona selecionado. Essa função posiciona selecionado, ela vai pegar esse ID selecionado. Eu não precisava, tá? Porque eu não precisava, porque era uma variável pública. Eu vou deixar assim, porque não há necessidade. Posiciona selecionado. E para posicionar no registro. E depois disso, vamos alimentar form. Já vamos entender o que são essas duas coisas. Voltando na nossa ideia de MVC. A gente estava mexendo nos views, que são as telas. Então o view chamou a tela, indo para poder chamar a tela. Ele foi lá no controller e falou: olha, controller, eu preciso dessa tela. Legal, o controller fala: então tá bom, você quer essa tela? Toma essa tela. Ele vai e volta para a parte de view e chama a tela. Jogou aquela tela para frente. E essa tela vai virar e falar: controller, tudo bem, você me colocou aqui na frente, o que eu faço agora?
tem que mostrar os dados? Então, me dá esses dados. Como é que eu vou pegar esses dados? A gente vai pegar através dessa alimenta fome. E o que é esse negócio, esse alimenta fome? É uma tela, isso aí é uma coisa que está no controle do cadastro. Essa parte aqui, esse alimenta fome. E o posiciona selecionado? Não, daqui a pouco a gente fala do posiciona selecionado. Posiciona selecionado tem a ver com um registro. Então, estamos no raciocínio do computador. Ele agora falou, o view aqui está na tela cadastro. Controle da tela cadastro. O que eu tenho? Eu quero os dados através desse alimenta fome. Aí o controller cadastro vai virar e falar, você quer o alimenta fome? Vamos lá. Function alimenta fome. Turn new. Eu gosto de citar bem esse negócio do MVC, coisa e tal, pelo seguinte, quando eu comecei a ver esse negócio de MVC, eu olhava e falava, pô, que mágica é essa? Quando que uma coisa chama outra? Quando que o controller sabe que tem que agir? E na verdade, tudo isso daí é questão de organização de função. Não é que existe uma entidade controller, uma entidade view. É que as funções são organizadas desse jeito e para poder explicar melhor a gente fala como se fossem entidades, mas não são. Então a gente sabe, a entidade controller no caso, do controller cadastro, é esse PRG, onde estão as funções relativas à tela de cadastro. Vamos lá, alimenta fome. Então o controller cadastro falou, você quer alimenta fome? Está aqui, o alimenta fome é esse. E o que tem no alimenta fome? Alimenta fome vai pegar as telas do formulário, que está aqui, tem todas essas informações aqui, e vai colocar alguma coisa dentro dela. Você vai alimentar esse formulário com valores de variáveis, como a gente sempre fez. A gente pega uma informação, você alimenta ou valores zerados ou valores preenchidos que vieram no banco de dados. Tá? Então, você vai lá, um set property, para você setar a propriedade. Você vai colocar uma informação na propriedade. Propriedade no formulário contato, no objeto text id chave, vou setar um value, o valor dele, com o que? Com alguma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Parecendo um filme de mistério, falando todas as coisas aos poucos. Vamos lá. Na verdade, a gente, na hora que vai montar o vídeo, fica quebrando a cabeça em como é que vai explicar essas traquitandas todas. A gente vai ter a segunda aqui, a empresa. Terceiro, nome. Quarto, data, aniversário. Cinco, a quinta é documento. Aí vem o endereço. Bairro. Cidade. CEP. US. Fone 1.
São todas essas entidades que a gente colocou na tela. Fone 2, e-mail, site, Skype, cadastro, histórico. Aí vocês vão falar, mas Ronaldo, você não botou, está colocando o histórico aqui, mas a gente está mexendo na tela de alteração, e na alteração não vai aparecer o histórico. Tudo bem, não vai aparecer o histórico, mas eu não quero ficar fazendo 10 funções. A gente vai fazer aproveitando o máximo possível das funções. Então, no nosso caso, o histórico está lá. A gente só não vai usar, mas ele está lá. Como ele está lá, eu vou alimentar já. Porque assim eu posso usar essa mesma função na inclusão. Eu não preciso criar uma função específica para alteração e uma função específica para inclusão. E nem fazer avaliação no meio, é inclusão, é alteração, então faz isso ou faz assado. Não, valor existe, a gente vai puxar, a gente vai colocar no elemento, só que ele não vai ser alterado porque ele não vai estar disponível na tela. Não vai estar disponível, quer dizer, não vai estar visível, mas ele vai estar na tela. A gente vai ver como se faz isso daqui a pouco. Aí vocês vão falar, tá, e o que eu vou colocar? Eu vou colocar conteúdo de um array. Pô, mas um array vai começar a chamar outras coisas? Vou começar a chamar outras coisas. A dados recebe um array vazio, que vai ser colocado, vocês se lembram, a gente tem 17 campos nessa tabela. Então a gente vai colocar cada um deles cada elemento desse array vai ser um campo. Por que eu estou fazendo assim e não fazendo direto? Porque a gente está usando o modelo MVC. Se você não estiver usando o modelo MVC, você pode fazer direto. Então eu vou fazer direto. Faz, tudo bem. Mas a gente vai trocar isso para SQL. Na hora que você trocar isso para SQL, usando o modelo MVC, eu só vou precisar mexer na parte que mexe com o banco de dados. Aqui eu não vou mexer mais. Por isso aqui vai ficar desse jeito. Aqui no meu caso. Você fazer assim e depois alterar, tudo bem, não tem problema. Depende de como vocês acham que é mais fácil de entender, de visualizar. Eu estou aqui então no controle do cadastro. Eu não mexo com o banco de dados aqui. E para mexer no banco de dados, para poder pegar essa informação, eu vou criar uma funçãozinha que lê os dados. Lê dados. E ela passa como referência a variável a dados. Por que em referência? Porque eu quero que ela seja preenchida lá na outra função. E onde está essa função? Agora é aquela história do MVC. Você estava no controller, o controller cadastro falou, olha, o alimentaform está aqui, eu vou preencher esses campos. Eu vou preencher com os dados, mas eu não mexo com dados, eu sou o controller, eu não mexo com dados. Quem mexe com dados? O model. E aí, model, quais são os dados que eu vou colocar aqui? O model está aqui, model NetAssoc, vai responder. Você precisa desses dados? Então vamos lá. Você precisa desses dados através dessa funçãozinha
Vou salvar aqui. Dessa funçãozinha LeDados. Então vamos na nossa funçãozinha LeDados. Mais uma vez pensando como o computador, que é sempre a melhor opção. A gente pensar como ele na hora que a gente está desenvolvendo. Eu sei que muita gente que está começando na profissão acha que isso é papo de doido, mas não é. Eu vou pegar o LeDados que atravessa a variável ADados. Muito bem, eu estou na função LeDados, eu sou o model, então eu tenho acesso aos dados. O controller não tem, mas eu tenho. Então eu vou pegar e vou olhar no banco de dados quais são esses dados. E quais são? Vou colocar nessa variável ADados, que é o nosso vetor. Ele vai no banco de dados, NetAssoc, ID chave, vírgula, ponto e vírgula, segundo elemento. Então, ele vai pegar cada um dos campos do nossa tabela. Razão, nome, PT, NASC. É sempre bom vocês terem a documentação muito bem feita desse banco de dados para agilizar nessa hora. Documento. Rua. Bairro. Cidade. CEP. Web. Fone. Fone cell. Gmail, endereço de e-mail. Website. Não sei o que. Cadastro, que é aquela data de cadastro. E detalhe, que é o nosso histórico. Vamos ver se a gente tem 17 itens aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então pegamos os nossos dados. Beleza. Então, a LeDados, vamos fazer o caminho agora conforme ele foi. Então, a LeDados preencheu no ADados os valores que estão lá no banco de dados e retornou aqui essa função, preenchido o ADados. E jogou, através dessas informações aqui, na nossa tela, o conteúdo que a gente quer. Mas
faltou uma coisa. Então a gente já tem o alimenta-form, já tem o ledados. Mas que conteúdo, que registro ele trouxe? Ele trouxe um registro qualquer, o registro que ele estava posicionado na hora. Por isso a gente precisa desse posiciona selecionado. Que aí a gente vai falar o contato lá, no contato form, na hora que ele carregar, ele vai falar: eu estou em determinado registro, eu quero registro tal que foi selecionado. E quem que vai dar esse registro? Ele passa para o controller cadastro, o controller cadastro fala: eu tenho esse posiciona selecionado? Não, eu não tenho, porque posiciona selecionado, ele é uma informação que já é direto do banco de dados. Então quem tem isso é o model. Então vamos para o model. Dependendo da linguagem que você utiliza, o pessoal iria chamar aqui posiciona selecionado underline controller. Aí vinha aqui no controller fazer uma função posiciona selecionado controller, chamando a função posiciona selecionado. E essa posiciona selecionado vem para cá para o model e faz a função posiciona selecionado. Como é só uma passagem de um lado para o outro, eu não vou fazer, tá? A rigor deveríamos fazer. Mas não vai interferir na nossa ideia final, mesmo com a questão da mudança para o MySQL. Porque é só uma passagem, tá? Aqui não é um return new, aqui é que está o negócio. No posiciona selecionado eu tenho lá o ID selecionado já, né? O que ele vai fazer? A gente está numa funçãozinha, a gente está no model que tem conexão com o banco de dados. Então o nosso model vai falar netAssoc posiciona, localiza dbseek CID selecionado. E retorna esse registro selecionado. Na verdade, ele vai retornar se posicionou ou não. Então, que o dbseek retorna verdadeiro ou falso. Ele posiciona e retorna verdadeiro caso tenha encontrado, ou vai para o final do arquivo e retorna falso caso não tenha encontrado. Essa é a função do dbseek, normal, do Clipper. Não tem nada de excepcional nela. Se ela retornou, virou para o controller, olha, controller, está posicionado. Ah, o controller está posicionado? Legal, vamos lá para o formulário de novo. Ó, viu? Você pode se mexer porque já está posicionado. Então a gente vai vir aqui no Viewer e ele posicionou, já podemos alimentar o formulário, porque na hora que ele posicionou, ele vai estar lá, na hora que ele vai chamar o alimenta-form, aqui no controller, ele vai estar posicionado no registro certo. Então, ele vai passar por aqui, vai chamar o ledados, vai estar posicionado corretamente. Beleza, foi, tranquilo. E aí a gente vai ter o nosso funcionamento correto. Vamos testar? Tudo salvo. Eu só vou fazer esse negócio de salvar e de mostrar, a gente fazer o teste, por causa dessa questão da... alguma coisa aqui, no modo só que linha 90. Linha 90. Ah, faltou ponto e vírgula aqui. Por isso que é sempre bom a gente fazendo esses testezinhos. Como são ledados, eu já tenho essa aqui.
Ah, eu já tinha feito a funcionalidade aqui. Deixa eu ver se está igual. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A gente já tinha feito, porque na verdade a gente usou ela para poder ler o grid. Para alimentar o grid. Então tudo bem. Vou até retirar daqui, porque ele não vai permitir, senão fica redefinição de função. Tá ok. Mas estava certo. Desculpem a minha falha. Mas foi bom para a gente refazer a explicação. Então, na hora que a gente vem aqui na alteração, colocamos aqui o item teste 6, nosso ID 6, alteração, está aqui, ID chave 6, teste 6, São Paulo, é o que a gente tem. Apertar o X, não salvar, porque a gente não fez nada ainda. A gente colocar aqui, por exemplo, o 2, alteração, vocês vão ver que todos os dados estão lá. A data que foi criado, tudo direitinho. O histórico aqui colocado. Certo? Tudo isso daí está puxado corretamente. Então já temos a nossa tela chamando, já está sendo chamado. Deixa eu mostrar aqui também a de inclusão. Ele vai estar chamando também. Vai estar chamando provavelmente do primeiro registro. Não, na verdade ele não vai estar. Ele vai tentar posicionar, mas não vai. Talvez até dê um erro aqui, porque a gente não posicionou em canto nenhum, porque não tem informação. Não tem letra só, que a variável não existe e tal, porque na verdade aqui a gente não fez nada ainda com relação a isso. Ele não foi feita a abertura do arquivo aqui nesse caso. Isso aí a gente vai ver, vai corrigir depois, na hora que a gente estiver mexendo. Então, já temos a nossa tela sendo chamada. Depois eu vou colocar a questão da avaliação aqui. Uma coisa que é bom a gente retornar aqui o if, ele só vai alimentar o formulário caso tenha sido chamado. Na verdade, se ele posicionar, se ele for chamado para posicionar e ele não tiver localizado, porque você está na inclusão, se não foi selecionado nada, aí ele simplesmente ele vai carregar a tela, mas a tela vai estar em branco. Tá? Aqui depois a gente faz um tratamento para se não tiver selecionado nada, essas coisas assim. Tá? Então já estamos aqui com o nosso formulário chamando a tela de alteração, funcionando direitinho. Vamos só compilar. De novo, alteração, posicionamos, abriu a tela com os dados que a gente quer. Certo? Tudo direitinho, como a gente queria. No próximo vídeo, eu vou fazer o tratamento para quando ele vai tá chamando daqui do inclusão, para não acontecer que aqui ele está posicionado, né? Mas porque ele está posicionado, porque ele está com essa tela aqui, ó. Tá? Se eu fechar essa tela daqui, ele não vai ter sido, ele está aberto porque já abriu uma vez, né? Mas na hora que, se você tiver chamado inclusão aqui, você está vendo que ele está trazendo sempre o mesmo, porque é o que ele estava posicionado. Mas se você chamar a inclusão e ela for a primeira tela que você chamar, não tiver chamado a alteração, vai dar aquele erro que apareceu,
porque ainda não foi aberto o arquivo. Então a gente vai fazer o tratamento para isso, para conseguir chamar a tela tanto na inclusão quanto na alteração, e depois fazer o tratamento de que campos aparecem ou não. Tá? São as duas coisas que a gente deve fazer no próximo vídeo. Tá certo? Obrigado por assistirem. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Eu vi que tem bastante gente que assiste, tem número de visualizações está crescendo bastante, graças a Deus, mas não está tendo muitos likes. Então, por favor, se vocês assistirem e gostarem mesmo, coloquem o seu like, tentem assistir até o final, porque aumenta o tempo de visualização. Isso faz com que o canal fique mais bem posicionado. E avisem os seus amigos, colegas que vocês achem que pode ser útil esse vídeo, esse canal, as coisas que a gente publica aqui. Aí, por favor, ajudem divulgando. Obrigado. Só vou fazer o commit para o GitHub. Chamada a tela de contato. Commit. Vamos dar o push para já ficar disponível. É isso. Obrigado por assistirem. Depois, no próximo vídeo, a gente continua com essa tela, fazendo essas evoluções para a tela de inclusão e completando os bloqueios das informações, dos campos, o que mostra e o que não mostra, para vocês conseguirem visualizar bem como é que a gente trata isso. Até mais, próximo vídeo. Obrigado.